Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu caro colega, é um prazer ter você por aqui. Esse é o terceiro episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Nessa linha editorial, eu já estou abrindo o jogo para quem pretende trabalhar com recuperações judiciais, para o advogado, contador, economista, administrador, porque esses profissionais também podem atuar na administração judicial. Então, essa linha editorial Vivendo de Recuperações Judiciais é destinada a quem quer colocar a mão na massa e entender melhor esse processo extraordinário previsto na Lei 11.101 de 2005. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. No terceiro episódio, eu vou tratar com você o seguinte tema: uma porta secreta para o mercado de recuperações judiciais. Eu vou repetir, eu vou abrir para você uma porta secreta para o ingresso no mercado de recuperações judiciais. É isso mesmo, tem uma porta secreta que você pode acionar e ingressar com mais celeridade nesse mercado seleto do direito. Então, me acompanhe, porque esse episódio realmente promete. Para quem é destinado esse episódio? Como eu disse, para quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Para quem já está navegando nesse mar e pretende verticalizar sua carreira a partir da atuação nesse mercado rentável e com poucos profissionais qualificados. Dizendo isso, eu acabo dizendo para quem não se destina. Eu não estou aqui preocupado nessa linha editorial com o cara que está pensando em concurso, o estudante da carreira pública, o concurseiro que pretende atuar no Ministério Público, ingressar nas fileiras da magistratura ou mesmo da Defensoria Pública. Agora, se a intenção desse camarada é apenas a remuneração da carreira pública ou o prestígio, a regularidade da remuneração, eu estou falando disso, bom, quem sabe vale a pena acompanhar o que eu vou abordar, porque o trabalho com recuperações judiciais oferece essa regularidade e também oferece um reconhecimento social, especialmente por se tratar de um nicho muito especializado do direito. Poucos profissionais atuantes, então talvez valha a pena. Agora, se o foco é concurso público, eu não vou aqui explorar artigo por artigo da Lei 11.101, tá bem? Também não se destina ao curioso, à curiosa, que apenas está navegando para entender melhor o Instituto, e também não se destina ao empresário que pretende ingressar com o pedido de recuperação judicial. Se você é empresário, se você é gestor de uma empresa ou um produtor rural ou mesmo de uma associação e está atravessando por uma crise, eu explico melhor o momento ideal para ingressar com o pedido de recuperação judicial num vídeo que tem esse nome, o momento ideal para o ingresso com o pedido de recuperação judicial. Vá lá que você terá contemplado a sua expectativa, porque aqui eu vou me preocupar com o advogado, com a advogada que pretende conhecer a porta secreta para ingressar no mercado de recuperações judiciais. Então fica comigo, acompanhe essa linha editorial. Diria mais, se inscreva nesse canal e me envie perguntas depois desse vídeo. Avalie se ajudou ou não ajudou no ingresso efetivo no mercado, ou pelo menos para acionar algumas portas importantes nesse mercado. Venha comigo e vamos começar já já. Olha só, tem um esquema aqui ao lado, claro, e vamos devagarinho. Olha só, o que eu vou compartilhar por aqui vai permitir a você ingressar no mercado de recuperação judiciais sem distribuir a petição inicial de recuperação judicial. É isso mesmo. Você vai ingressar nesse mundo, nessa seara de assessoria a empresas em dificuldades sem distribuir uma petição inicial de recuperação judicial ou mesmo uma recuperação extrajudicial. Eu não estou tratando disso. Eu estou dizendo que você vai começar a assessorar empresários em crise sem acionar o poder judiciário por meio de uma petição inicial de uma recuperação judicial. É disso que se trata. E eu vou além. Isso vai significar, compreender essa porta secreta que eu estou aqui fazendo uma brincadeira, vai significar para você uma facilidade absoluta, uma facilidade extrema
para fechar o primeiro contrato de recuperação judicial. Então, vê bem, só essas duas informações já valem ouro. O que eu estou querendo lhe dizer é que você vai aprender nesse conteúdo a ingressar, a dar o primeiro passo no mercado de assessorias a empresários em crise e, além disso, você vai pavimentar o caminho para o fechamento do primeiro contrato. Agora, tem um outro potencial, tudo que nós vamos conversar nesse curto vídeo. E esse potencial é um benefício simplesmente inacreditável que você alcançará a partir da competência construída me acompanhando até o final desse vídeo, mas isso eu vou contar só no final. Esse benefício, quem sabe seja o benefício mais importante de todo o conteúdo, benefício para o advogado, para a advogada, eu só vou compartilhar ao final. Para quê? Para provocar você a ficar comigo até o final dessa caminhada, tá bem? Então, me acompanhe e vamos lá, vamos lá. Olha só, para eu contar qual é a porta secreta, eu vou ter que fazer uma breve memória do ano de 2020. Em 2020 eu já estava estabelecido no mercado de recuperações judiciais, já atuava em grandes, médias, pequenas recuperações judiciais, já atuava em grandes, pequenas, médias recuperações judiciais, já atuava há um bom tempo como administrador judicial e eu decidi construir um posicionamento digital. Se você procurar o meu perfil Marcelo Andreatta Recuperação Judicial, você vai perceber que em 2020 eu dou os primeiros passos nessa caminhada. O próprio treinamento avançado em recuperação judicial tem início nesse período, um período que a humanidade atravessou, dificílimo, e que eu, nesse contexto de fechamento das portas, nesse contexto de crise sanitária, decidi trazer o meu conteúdo para o mundo digital, trazer as minhas competências para colegas que pretendiam atuar, conhecer esse mercado. Estou contando isso porque em 2020 o Congresso Nacional discutiu o chamado PL 1397. E eu sei de cor o PL, sei de cor o número, a tramitação, todos os detalhes, porque esse PL foi objeto de um evento, de um dos primeiros eventos que eu, a partir do posicionamento digital em recuperação judicial, decidi promover. Eu promovi um evento online com centenas de colegas cujo debate era o PL 1397, que pretendia apresentar aos players da seara empresarial alternativas de emergência jurídica para o enfrentamento a um cenário de crise econômica em razão da pandemia. Meu Deus do céu, Marcelo, só essa frase já quebrou minha cabeça. Então faz o seguinte, se quebrou da cabeça, pausa, pega uma água, um suco, um café. Eu sempre digo isso no início dos vídeos, mas agora eu já estou me adiantando aqui um pouquinho para chamar você a buscar algo para consumir e ficar comigo, porque, de fato, eu não subestimo a sua inteligência. 2020 foi um ano desastroso para a economia brasileira e mundial, o período em que nós atravessamos a maior catástrofe sanitária da história contemporânea, que impactou decisivamente a economia. Você sabe disso, você viveu isso. Todos nós atravessamos por esse período, por essa tempestade, e o Poder Judiciário, provocado por esse cenário excepcional, junto com o Congresso Nacional, discutiu alternativas a esse cenário adverso para que esse cenário de crise não transformasse a economia, ou melhor, não transformasse o Poder Judiciário em um arcabouço de falências. Na realidade, o receio que existia dos players de direito empresarial era que viesse uma avalanche de pedidos de falência na sequência da pandemia. E em razão dessa expectativa, desse receio, o PL 1397 vinha a apresentar algumas alternativas para esse cenário de crise. Bom, estou contando tudo isso porque no PL 1397, e agora vamos lá, você já pegou o café, o suco, a água, o refrigerante, volta para cá. No PL 1397 estava previsto a negociação preventiva, na qual o agente econômico poderia se socorrer em uma espécie de negociação antecedente ao processo de recuperação judicial para buscar repactuar os seus compromissos. Bom, esse PL, que foi objeto de intenso estudo meu, do grupo de advogados que integravam o colegiado empresarial e de um evento específico que eu produzi online, esse PL não foi adiante, mas
foi adiante o PL 6229, que resultou na reforma da Lei de Recuperação de Empresas. A reforma feita a partir da Lei 14.112. Meu caro colega, se você ainda não trabalha com recuperações judiciais, fique tranquilo, você não precisa decorar nada disso. Essas informações, essas competências você vai construindo ao natural, me acompanhando os conteúdos que eu produzo, acompanhando os debates que eu abro, até porque a minha intenção não é que você decore uma legislação ou outra, eu quero que você compreenda os fundamentos e a partir da compreensão dos fundamentos, você vai entender porque eu chamo de porta secreta da recuperação judicial, que eu aqui abro para você. Com a reforma da Lei 11.101, por meio da Lei 14.112, o legislador incluiu um dispositivo que é muito importante para os operadores desse nicho particular do direito. Eu estou me referindo ao artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. Artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. Não vai agora buscar esse artigo. Fica comigo que eu vou lhe explicar a relevância desse artigo, tá bem? Depois, quando acabar essa aula, essa conversa, você vai lá, busca e você vai ver que faz todo sentido. O legislador incluiu esse artigo que entrou em vigência em janeiro de 2021. E o que dispunha esse artigo? Esse artigo foi instituído na Lei 11.101, foi inserido na Lei de Recuperação de Empresas, pensando, melhor, inspirado no PL 1397. Porque o PL 1397 previa um capítulo chamado negociação preventiva. O legislador acabou não incluindo a expressão negociação preventiva. Mas quando você ouvir a expressão negociação preventiva, saiba que o sujeito que a mencionou estudou o PL 1397 e viu no espírito desse PL a reforma da Lei de Recuperação de Empresas de janeiro de 2021. E esse artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte: se a empresa abrir uma negociação por meio do SEJUSC, uma negociação antecedente ao pedido de recuperação judicial, portanto, uma negociação anterior ao pedido de recuperação judicial, e for distribuída alguma execução em face dessa empresa, a empresa tem o direito de suspender a execução pelo lapso temporal de 60 dias, visto a abertura da mediação empresarial. São esses os termos, eu vou ler contigo os termos aqui, porque nós estamos atentos e queremos aprofundar. Olha só. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ao processo de recuperação judicial. Guarda isso, tá bem? Depois visite o artigo, mas guarda isso. Agora, veja o inciso 4º. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Ou seja, se a empresa estiver em dificuldades e estiver na hipótese de mediação entre a empresa devedora e o conjunto de credores, nós estamos alinhados com o parágrafo 1º. E vamos lá no parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4º do caput desse artigo, será facultar às empresas em dificuldade que requererem tutela de urgência cautelar a suspensão pelo prazo de 60 dias das execuções distribuídas. Leia com tranquilidade esse parágrafo 1º, porque esse parágrafo 1º foi a primeira luz que o legislador apresentou ao empresário em dificuldades, mas que não tem a intenção de ingressar com o pedido de recuperação judicial. Foi a primeira luz que o legislador indicou para uma negociação preventiva nos termos do PL 1397. Marcelo, já existia isso? Não existia. Agora vamos lá. 2020 também foi o ano que marcou a constituição das primeiras searas empresariais do SEJUSC. Até 2020 havia um SEJUSC Brasil afora, mas não especializado na área empresarial. E 2020 marcou esse início. Agora eu vou ter que te contar uma história. Vou ter que te contar outra história que é muito interessante você saber para entender bem porque a porta secreta foi aberta só agora em 2023. Você pode estar pensando, Marcelo,
reforma foi 2020, 2021. Porque desde esse período essa porta secreta já não foi explorada. 2021, olha só a resposta. 2021, nós, no colegiado empresarial, um conjunto de advogados semanalmente reunidos discutindo alternativas à crise do agente econômico, começamos a testar esse artigo 20B. Advogados do Brasil inteiro. E o que os advogados faziam? Acionavam o Sejusc, requerendo a mediação no turno da manhã, no turno da tarde, requeriam ao judiciário a suspensão da execução distribuída. Meu caro colega, isso significa simplesmente driblar o espírito da mediação, driblar a lógica instituinte da mediação. E o que acontecia ao longo de 2021 foi todos os advogados que assim procederam não alcançaram os benefícios do parágrafo 1º do artigo 20B. E eu quero dizer com isso que, ao longo de 2021 e de 2022, todas as tentativas de fazer operar, funcionar esse parágrafo 1º, a negociação preventiva prevista no PL 1397 restaram frustradas porque não havia uma regulamentação dessa matéria. E, na verdade, esta possibilidade de tutela de urgência cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial até era deferida, mas não era deferida em razão dessa negociação. O deferimento da antecipação dos efeitos da recuperação judicial era deferida com fundamento no parágrafo 12º do artigo 6º, mas eu não vou me estender por aqui, porque eu não quero ficar no juridiquês. O fundamento era: eu vou antecipar os efeitos da recuperação judicial por meio da petição que instrui o primeiro pedido de recuperação judicial. Então, não havia a possibilidade de abrir uma mesa de negociações com tranquilidade, porque o juízo não suspendia as execuções em caso de impossibilidade de prosseguir as tratativas negociais. Agora, a grande novidade que transformou esse dispositivo em uma porta de entrada para o processo de recuperação judicial, e é essa sacada que eu pretendo discutir com você de modo aprofundado, porque, na verdade, eu quero abrir essa porta nesse momento. A grande novidade de 2023 ocorreu em 8 de março de 2023. Mais precisamente, o Dia da Mulher. Não podia ser diferente, o Dia da Mulher sempre trazendo boas novidades, em que ocorreu o primeiro congresso do FONAREF. Marcelo, o que é o FONAREF? O FONAREF é o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências. O primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e de Falências, que aconteceu em Brasília, sob coordenação do ministro Luiz Felipe Salomão. O CNJ foi o articulador desse primeiro congresso e, na realidade, no que nos diz respeito, esse primeiro congresso indicou os vetores, indicou os caminhos pelos quais a mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial deve trilhar. Se antes nós não tínhamos balizas claras, e de fato não tínhamos, porque os advogados solicitavam a mediação no turno da manhã, não para fazer a mediação, não para operar nos termos e no espírito de uma repactuação pré-judicial ou extrajudicial. Faziam esse requerimento simplesmente pretendendo postergar, ganhar tempo para a futura recuperação judicial. Antes do Congresso 2023, o Judiciário rechaçava esse intento porque não via nestas mediações pré-judiciais a boa-fé, requisito fundamental para uma negociação transparente e honesta. A partir de março de 2023, a partir desse congresso, se estabeleceram as balizas claras para a utilização da mediação no Sejusc empresarial. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção que nós estamos diante de uma porta secreta para o ingresso em recuperação judicial. Por quê? Porque, na realidade, se você estiver diante de um
cliente de um agente econômico em crise, você não precisa mais se estender na defesa do ingresso em recuperação judicial. Se o seu cliente estiver em dificuldades, se você perceber que o seu cliente não consegue, ele vai lhe apresentar todos os números, obviamente. Se você perceber que o seu cliente não consegue fazer frente aos compromissos firmados e vencidos e a vencer com o faturamento que ele nesse momento apresenta, você não precisa guardar a distribuição do conjunto de execuções para ingressar com o pedido de recuperação judicial. Você, analisando o cenário do seu cliente, pode, na verdade, deve provocar o sejusque empresarial e estabelecer uma mediação com o conjunto de credores. Essa mediação com o conjunto de credores é uma mediação pré-judicial. Nós não estamos falando aqui da recuperação judicial, nós não estamos falando de preparação de uma recuperação judicial, nós estamos falando de um ambiente adequado para a repactuação dos compromissos a partir de uma nova realidade financeira da empresa e, de outro lado, das expectativas do conjunto dos credores. Recuperação judicial significa, ao fim e ao cabo, uma repactuação a partir do concurso forçado dos credores. É isso que faz. O judiciário simplesmente impõe ao conjunto de credores o dever de participar de uma negociação coletiva. O que a mediação no sejusque empresarial cria são essas condições sem a imposição colocada pela recuperação judicial. Na realidade, o sejusque empresarial se constitui em um ambiente em que se coloca um convite aos credores para, de modo transparente, de modo claro, de modo objetivo, a empresa traga a sua realidade financeira, apresente as condições objetivas que ordinariamente vivencia e, a partir dessas condições objetivas, se coloque, se construa uma alternativa para fins de pagamento dos credores. Você vai me perguntar, Marcelo, se já foi distribuída a execução, 1, 2, 3 execuções, vale a pena acionar esse remédio previsto no artigo 20, bem inciso 4º? Meu caro colega, eu vou ser bem objetivo e bem reto aqui. Não vale a pena. Se você estiver diante de um cliente cujas execuções já foram distribuídas, o segredo, ou melhor, o caminho, a resposta jurídica é, a toda evidência, o pedido de recuperação judicial, porque você tem a obrigação de suspender essas execuções. Agora, se não há execuções distribuídas, o melhor caminho não é provocar o Poder Judiciário por meio de uma recuperação judicial. O melhor caminho é construir uma negociação no sejusque empresarial e, nesta negociação, apresentar a realidade econômica da empresa e, na sequência dessa negociação, havendo interesse por parte do conjunto dos credores, apresentar, a partir de dados contábeis e de um bom profissional de contabilidade, um fluxo de caixa projetado, indicando a capacidade financeira que a empresa possui para fazer frente aos compromissos. Ao fim e ao cabo, é disso que se trata. Marcelo, por que não ingressar diretamente com o pedido de recuperação judicial? Primeiro, porque talvez seja desnecessário. Os agentes econômicos, sobretudo as instituições financeiras, entenderam o cenário de dificuldades que a economia atravessa, o cenário de dificuldades que o agente econômico enfrenta. Então, por mais que se queira dizer o contrário, as instituições financeiras não são alienadas da realidade. E, eventualmente, e muitas vezes, provavelmente, você vai resolver a crise econômica que o seu cliente está atravessando e a necessidade de repactuação dos compromissos no bojo de uma renegociação no sejusque empresarial. Então, a primeira explicação é essa, simples assim. É possível que você resolva a questão enfrentada pelo seu cliente no sejusque empresarial. A segunda razão, o segundo motivo para não ingressar diretamente com o pedido de recuperação judicial, se o seu cliente não possui dívidas já ajuizadas,
é que você pode ingressar com a recuperação judicial após a abertura da mediação. Então, você abriu o procedimento de mediação. Houve interesse do conjunto dos credores e a repactuação dos compromissos. Perfeito! Vamos homologar essa repactuação e vida que segue. Trabalho feito. Agora, nesse procedimento negocial, você não alcançou o sucesso. Ou melhor, no meio desse procedimento, um dos credores distribuiu uma execução. Nesse processo, você pode, acontecendo isso, imediatamente distribuir, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20b, uma tutela de urgência cautelar para o fim de suspender essa execução, porque você já está com a mediação em andamento. É por isso que não precisa imediatamente distribuir uma recuperação judicial se não existem execuções ajuizadas. Tá bem? Mas há uma terceira razão que eu não quero aqui que você descuide. É mais tranquilo para o seu cliente aceitar uma mediação no Sejusc empresarial do que assinar um contrato para ingresso em recuperação judicial. Por mais que recuperação judicial seja o remédio jurídico para a empresa em crise, não temos dúvidas a esse respeito. Por mais que recuperação judicial ofereça benefícios incomparáveis com outros benefícios fora do processo de recuperação judicial, por mais que a gente conheça todos esses benefícios, por vezes o empresário está inseguro para ingressar com o pedido de recuperação judicial. Por vezes ele não conseguiu convencer a esposa a concordar com esse procedimento. Por vezes ele não consegue dormir porque ele vê alguma recuperação judicial que não obteve sucesso e pensa que isso também pode acontecer com ele. Por vezes esse empresário confunde recuperação judicial com falência, ou seja, é ignorante com relação ao procedimento de recuperação judicial. Por tudo isso, se não há execuções distribuídas, você pode sim convencer com maior facilidade, com maior tranquilidade o seu cliente a simplesmente requerer a abertura de um procedimento negocial no Sejusc empresarial. Ele não vai ter dificuldades em aceitar esse contrato, por quê? Porque ele vai simplesmente sentar à mesa e um procedimento sigiloso que pretende ser transparente e preservar a boa-fé para a repactuação dos compromissos. Quem recusa isso? Quem recusa sentar à mesa com um mediador para achar soluções para um problema que, não raras vezes, faz o empresário não dormir, tira o sono do camarada? Ou seja, esse terceiro argumento torna mais fácil uma posterior decisão para o ingresso em recuperação judicial, porque você está pavimentando o caminho da recuperação judicial. Da minha parte, eu sempre atuo com toda clareza. Atualmente eu estou trabalhando em algumas mediações. Algumas, sim, no plural. E eu não estou falando de duas. Eu estou trabalhando em várias mediações no Sejusc empresarial. Quando eu ingresso na sala e me é dada a palavra, eu sempre sublinho que nós estamos aqui visando evitar o processo de recuperação judicial. Eu sempre chamo a atenção que eu sou especialista em recuperações judiciais. Me agrada recuperações judiciais. Eu digo mais, do ponto de vista financeiro, é mais interessante para o advogado o ingresso em recuperação judicial do que a mediação. Mas eu aposto na mediação como uma alternativa menos onerosa e mais efetiva. Por isso que nós estamos aqui. Compreende? Eu já coloco na mesa a paisagem da recuperação judicial para que os credores compreendam. Claramente que se nós não formos para uma negociação interessantíssima para o meu cliente e vantajosa também para o conjunto de credores, o caminho natural desse início de tratativas é o procedimento previsto na Lei 11.101, eu estou falando da recuperação judicial. Perfeito? Então vamos lá, olha só. Você entendeu essas variáveis, você entendeu que esse caminho, em última análise, se constitui uma porta secreta para o ingresso de recuperação judicial? Você vai
ingressar no mercado de assessoria a empresários em crise sem sequer mencionar recuperação judicial, se você não quiser. Eu sugiro que mencione. Há uma série de argumentos que eu compartilho em inúmeros vídeos para facilitar o convencimento com toda a integridade, com toda a correção ética, mas para facilitar a decisão de ingresso de recuperação judicial. Agora, se você não quiser mencionar recuperação judicial, utilize essa porta secreta. Mediação empresarial, sejusca empresarial, a partir dos enunciados previstos no caderno do primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências. Visite esse caderno, faz um Google que você vai encontrar. Dos 15 enunciados, 12 se dirigem à mediação pré-judicial. É isso que nós estamos tratando. E você, a partir destes vetores, das duas, uma. Ou vai solucionar o problema do seu cliente por meio de uma mediação, palmas para você, excelente. Ou, alternativamente, você vai construir, vai pavimentar o caminho para o ingresso em recuperação judicial. Palmas para você. Mas tem um grande benefício que eu falei no início desse vídeo que eu vou agora compartilhar com você. Sabe qual é a grande sacada desse procedimento todo? A grande sacada é que você vai oferir honorários interessantíssimos sem construir sequer uma petição. O advogado que navega nesse mar abre a mediação, constrói a relação negocial, aproxima-se dos credores, mas nós não estamos falando de um procedimento judicial. Nós não estamos falando de uma petição inicial, apresentando com profundidade e riqueza de detalhes as razões da crise e os fundamentos jurídicos. Não. O requerimento para abertura de uma mesa de negociações no Sejusc Empresarial é absolutamente simples, singelo. Você não vai precisar fazer, portanto, uma petição. E você vai ser remunerado, bem remunerado, se você souber negociar, para fazer essa tratativa sem sequer precisar construir uma petição. Essa é a sacada que eu queria compartilhar ao final, para você que ficou comigo até agora. Mais de 30 minutos conversando, discutindo alternativas para o ingresso por meio dessa porta secreta no mercado de recuperações judiciais. E eu vou dizer mais, os honorários desse procedimento não são baixos. Eu costumo tratar estes honorários com o mesmo afinco, a mesma atenção que eu dedico ao procedimento de recuperação judicial, só que a partir de outros termos. Tá bem? Mais sobre isso, claro, eu abordo no treinamento avançado em recuperação judicial, eu vou abordar em outros conteúdos, mas por aqui você já tem a devida ciência, o devido conhecimento da porta secreta para o ingresso no mercado de recuperações judiciais. Eu costumo dizer, para encerrar esse vídeo, que uma informação em um conteúdo como este já é por demais valioso. Eu acompanho muitos seminários sobre recuperação judicial, acompanho muitos seminários sobre esse grande nicho que é a insolvência brasileira, a Lei 11.101 e tudo que envolve a normativa de estratégia de soerguimento. E quase tudo eu já domino, com toda modéstia, mas eu passo todos os dias estudando e trabalhando nesse tema. Quando eu recebo um dado novo, quando eu recebo uma informação, quando eu construo um novo conhecimento, eu já me dou por satisfeito. Eu espero, sinceramente, que você tenha construído nessa pequena jornada comigo mais do que uma informação ou um conhecimento. Espero, sinceramente, isso. Se isso prospera, me conte aqui embaixo. Me sugira temas. Curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, acompanhe os meus vídeos, sobretudo a linha editorial Vivendo de Recuperações Judiciais. Valeu a atenção, seguimos em diálogo, grande abraço, em frente.